Paz. Neste momento, queria estar falando aqui um pouquinho sobre humildade e soberbia. E o texto que gostaria de estar falando nesse momento é a parábola do publicano e do fariseu, Lucas 18. E quero trazer aqui uns pontos ou características de pessoas que nutrem esse sentimento, que deixam esse sentimento aflorado, dominando elas. E logo que esse publicano ele começa, fazer a sua oração, nós vemos cara ele agradecendo a Deus, mas um agradecimento falso, um agradecimento hipócrita, porque logo após ele já vem o que? Detectando, né, os erros, as falhas, os pecados dos outros. E isso é uma característica que você vai ver, né, nesse, nesse tipo de sentimento em que as pessoas nutrem, em pessoas soberbas e altivas. Você vai ver que essas pessoas elas têm uma facilidade enorme, de detectar os erros, de apontar os erros, de enxergar os erros das outras pessoas, sendo que a Bíblia nos adverte e nos alerta que nos diz, examina pois o homem a si mesmo. E o próprio Jesus, né, lá em Mateus 7, ele diz para a situação do julgamento, não julgueis para não ser julgado. Jesus fala lá para a pessoa, hipócrita, tira a primeira trave, dos teus olhos para que você venha enxergar claramente o cisco no olho do teu irmão. Ou seja, aí está, a ilustração desse publicano. Ou seja, ele tem uma facilidade enorme de enxergar o cisco, dos olhos dos irmãos, dos olhos das pessoas, mas a trave que está nos seus olhos, na sua vida, ele nunca vai enxergar. Isso é uma característica de um coração soberbo, e altivo, assim como é desse publicano. E outra coisa também que você sempre vai ver, em pessoas que têm esse tipo de atitude, é que elas sempre vão considerar as obras das suas mãos um mérito de si mesmo, de si próprio, e nunca vão dar o mérito e a honra, desses feitos a Deus. Eles sempre, sempre, sempre estarão se exaltando, se vangloriando com as obras, com os seus feitos. Isso também é o que detectamos aqui, na vida desse publicano, onde ele fala, declara, na sua oração: oro 3 vezes ao dia, jejuo 3 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele sempre vai dar mérito, exaltar, os seus feitos, glorificar os seus feitos. E isso é a atitude de pessoas, são feitos, são atitudes de pessoas que nutrem esse sentimento. Você sempre vai verá esse tipo de sentimento, essa atitude em pessoas assim, soberbas. Elas sempre vão querer estar por cima e nunca por baixo. Já o oposto, que é a pessoa humilde, pelo contrário, ele sempre vai considerar os outros superiores a si, né? No lado do soberbo, a soberbia, ele sempre quer estar por cima, sempre quer ser exaltado e humilhar, o seu próximo, o outro ser humano. Mas o humilde, aquele que tem atitude mansa, atitudes humildes, de humildade, ele sempre vai considerar os outros superiores a eles. E uma coisa que ele não vai se preocupar é em enxergar o defeito dos outros.
Tu nunca verá isso, né, na vida de uma pessoa humilde. Ela não se preocupa. E nós vemos aqui, né, que o publicano, quando ele vai orar, né, ele nem levanta os olhos. Ou seja, ele não está preocupado com mais nada, com ninguém. Ele não está preocupado com quem está do lado dele, ele não está preocupado com o que rouba, com o que adultera, ele não está preocupado com o que mente, com o que comete pecado, ele não está preocupado, ele está preocupado com Deus. E ele não tem coragem nem de levantar os olhos. E o que ele suplica a Deus é o que? Misericórdia, né? Ele suplica ser propício a mim, pecador. É isso aí. Isso é uma característica de pessoas, né, que nutrem em sua vida essa nobreza, né, essa humildade. E sabemos que o humilde, né, o soberbo, a pessoa soberba, ou seja, esse sentimento de soberbia, ele sempre vai, né, pisar, ele sempre vai, né, esmagar os outros, ele sempre vai esculachar, que o soberbo é isso, a pessoa de coração altivo é isso, né? Mas já o humilde não, ele sequer se defende, ele já coloca, né, todos os seus direitos, né, na mão de Deus. Então, esse é o, né, primeira ilustração aqui. Outra coisa, outro exemplo aqui, né, um exemplo claro também, assim como esse fariseu é o próprio Nabucodonosor, né, naquela situação em que Deus abate ele e o destrói, onde nós vemos que ele, né, tudo aquilo que foi feito na vida dele, Deus que estava lá tratando com ele, né, Deus que estava lá fazendo aquelas, realizando todas aquelas obras, engrandecendo Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não reconheceu as grandezas de Deus, não reconheceu aqueles feitos na sua vida e se autogloriou, né? Como eu disse, na vida do publicano, ou seja, considerou os feitos, né? Considerou toda aquela conquista que ele tinha realizado, mérito seu. E Deus o abateu, né? Deus o destruiu, Deus fez ele virar um animal e comer capim. Isso aí é uma característica, né? Mais uma. Herodes também foi outro em que, né, a sua soberbia, né, a sua altivez se elevou grandemente, em que recebeu, né, a adoração como se fosse o próprio Deus. E o anjo de Deus, né, veio e o castigou, ferindo, né, de praga. Mais um, né, com essas características, mais um com essas atitudes semelhantes à semelhança do publicano. E gostaria agora de falar sobre Jesus, onde vemos ali, né, Jesus e João Batista, naquela situação em que Jesus vai pedir para ser batizado e vemos que João não aceita, né, aquela situação, mas era necessário, né, para que se cumprisse, né, aquele momento, pois o próprio Jesus considerava ali João superior a ele, né, mediante aquela dispensação que estava sob o domínio de João. Mas nós vemos ali, né, dois personagens, né, vemos ali João e Jesus, né, com atitudes tremendas, atitudes gloriosas de humildade. João não aceitando ali, mesmo sabendo que naquele momento era superior, não estava aceitando batizar Jesus, e a sua declaração é que ele que tinha que ser batizado por Jesus. E nós vemos ali, né, João, em outra declaração, ele fala que não era digno
e desatar, né, as correias das sandálias de Jesus. João é um exemplo grande, né? Atitude, a sua atitude de humildade. Queria também estar falando aqui naquela situação que Jesus, né, vai lavar os pés dos seus discípulos, querendo lhe dar, né, um ensinamento, a lição, né, de humildade, pois nós sabemos que aquela função de lavar os pés era a função, né, desempenhada pelos escravos. E Jesus estava ali, né, dando essa lição poderosa, né, pesada para os discípulos, ou seja, mostrando para eles que se eles não alcançassem esse entendimento, não teria parte com ele. Qual o entendimento? O entendimento de humildade, porque quem lavava os pés era quem? Um escravo. E Jesus ali, diante dos seus discípulos, era quem? O mestre. E como já foi dito aqui, né, anteriormente, as pessoas com, né, que nutrem, né, essas pessoas que vivem a humildade, pessoas humildes, elas sempre se consideram o quê? Inferiores aos outros, ou seja, sempre considera todos superiores a si. E assim o próprio Senhor Jesus, né, se colocou numa condição de escravo, né, de humilhação, de humilde, né, para demonstrar aquela situação para os seus discípulos, ou seja, trazer-lhe uma lição e dando a entender para os seus discípulos que se eles não tivessem aquele tipo de atitude, não teria parte com eles, não teria parte com ele, né? Aquela atitude de humildade ali, de simplicidade, ou seja, não deveria ter vergonha, né? De ser humilde, de ser simples, pois Jesus não teve vergonha de se rebaixar e lavar os pés dos seus discípulos. Mas uma situação, né, nessa passagem, nós vemos ali, detectamos, né, o próprio Jesus provavelmente deve ter detectado isso em Pedro, né, essa pitada de orgulho e soberbia, porque Pedro não aceitou. Pedro não queria aceitar de modo algum, né, essa lição, esse ensinamento, esse entendimento. Provavelmente ali havia, né, uma pitada de orgulho e soberbia, né, porque ele não queria, ele não aceitava aquela condição de Jesus lavar os pés dele. Mas, ora, os outros discípulos aceitaram. Por que Pedro não quis aceitar? Quer dizer que Pedro estava se considerando melhor ali, né? Para ele não aceitar, provavelmente ele estava considerando que os outros estavam no erro. Mas Jesus vem e fala para Pedro: Pedro, se tu não permitires isso, não terás parte comigo. E não terá mesmo, porque se alguém nutre, né, o sentimento de soberbia e altivez, esse não tem parte com Jesus, não tem parte com Deus, não tem parte no espiritual, com o Espírito Santo, não tem, de modo algum. E é isso aí. Essa é a breve meditação, né, que eu trago neste momento para nós refletirmos aí. E uma coisa que nós vemos também, né, numa, numa pessoa humilde, é que ela nunca está preocupada, né, no seu autoengrandecimento, né, em aparecer para os outros, porque ele sabe que Deus é quem ergue, Deus é quem o exalta, mas o soberbo ele sempre está preocupado, né, não que Deus o exalte, mas em aparecer, em se engrandecer diante dos homens. Mas sabemos que de soberbo, né,
a sua destruição virá repentinamente. Deus já o julgou, né, nas suas atitudes. Amém, irmão.